Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma votação que teve no Congresso americano em que por muito pouco, segundo estão dizendo as pessoas, e por muito pouco as tarifas ao Brasil não caíram. Olha só, a votação foi 200 a 198, foi mantida as tarifas no Brasil, tá? Mas eu vou explicar para vocês que não é bem isso, não. Os esquerdistas aí estão comemorando, dizendo que não, tá vendo, por muito pouco não caiu as tarifas, que o Trump não controla nada, tá vendo? E olha só, mais um pouquinho, quando chegar em 2026, que a gente tiver a eleição do midterm, né, que tem a tendência de mudar o controle do Congresso lá nos Estados Unidos, aí pronto, aí vai cair as tarifas. E a história não é bem essa. Eu vou explicar para vocês o caso aqui. De fato, houve essa votação, de fato, tem a resolução, tá aqui, ó, a resolução HJ-RES 117, e que é exatamente para acabar com essa ordem executiva aqui dos Estados Unidos, aqui aqui, ó, as ameaças aos Estados Unidos pelo governo do Brasil e coisa e tal. É a ordem executiva do Trump que colocou as tarifas no Brasil. Mas eu vou explicar para vocês que isso aqui era votação, na verdade, para descartar essa coisa de cara, para nem analisar esse negócio. Não era a votação para aprovar essa legislação. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por não foi sugerida por ninguém, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tá muito engraçado, porque a esquerdalhada tá em festa com isso. Tá vendo? Por muito pouquinho não aprovou, ia acabar as tarifas do Brasil e coisa e tal. E veja, eu sou contra essas tarifas também, tá? Sempre falei pra vocês, eu acho que essas tarifas não foi a coisa legal, não era a maneira correta, né? Tudo bem, foi a maneira que o Trump encontrou de bater no governo brasileiro, machuca o governo brasileiro, não tenha dúvida, a pressão de muitos empresários aqui sobre o STF é grande, mas, por outro lado, isso prejudica o Brasil, né? Isso prejudica a vida das pessoas aqui no Brasil. Então, eu não sou a favor dessas tarifas, não. Aliás, eu sempre critiquei essas tarifas do Trump aqui, desde que ele começou com esse negócio de botar tarifa em todo mundo. É uma coisa que eu considero errado, não é o caminho correto de fazer a coisa. Muito mais útil foi a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes e tirar visto do pessoal. Isso sim machucou as pessoas certas, específicas aqui no Brasil para isso, né? De qualquer forma, é inegável que se essa lei, se caíssem as tarifas ao Brasil, o Lula iria comemorar. O governo brasileiro contratou uma empresa de lobby para fazer lobby lá nos Estados Unidos para tentar derrubar as tarifas do Trump, não sei o que lá, e não tenha dúvida nenhuma que a esquerda americana quer derrubar as tarifas, quer ajudar o Lula, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, esse cara aqui, ó, esse deputado Mix, submeteu a seguinte resolução para o Comitê em Relações Exteriores, né? Então, ou seja, isso daqui seria uma resolução para ser submetido ao Comitê de Relações Exteriores da Casa, que poderia avaliar isso daí, e aí colocaria em votação novamente essa resolução, e aí se ela fosse aprovada, para aprovar uma resolução dessa, são 2/3 dos votos. Não é maioria simples, não. Então, embora pareça que tenha sido uma derrota por pouquinho aqui, ó, só dois votos de diferença, na verdade, assim, a chance disso aqui passar seria muito pequena. O que passou aqui, ó, tanto que, repara que essa votação aqui, ó, é a votação na moção para a mesa para descartar essa envio dessa resolução para o comitê. Então, o que acontece? Esse deputado democrata, ele propôs essa legislação, uma lei nova, né? E jogou isso para o Comitê de Relações Exteriores. Aí um republicano virou e falou, olha só, vamos votar aqui uma moção para jogar isso fora, nem considerar, nem olhar essa lei. Aí seria por maioria simples, né? E aí isso que ganhou, tanto que a votação foi a favor, que ganhou o yeah, né? Vocês sabem que lá em inglês eles têm essa história, você tem o yes e o no, mas quando você usa isso em alguns contextos de votação e coisa e tal, eles mudam para yeah e nay, né? Que eu, sinceramente, é costume deles lá, né? Yeah e nay, né? Que seria yes e no, né? Ou seja, sim e não, no final das contas. Então, ou seja, repare que ganhou o sim. O sim ganhou. Mas peraí, o sim era para a resolução? Não, o sim era para jogar fora a resolução, para descartar a resolução, para nem avaliar essa resolução que os democratas colocaram, né? Então foi isso que ganhou, e daí não teve votação. Então o pessoal da esquerda tá empolgado, porque a diferença foi só 2 votos, tá vendo? Mas, de novo, se isso daqui, vamos supor que os republicanos perdessem, essa resolução iria ser encaminhada para o Comitê de Relações Exteriores, seria votada nesse comitê e depois teria que voltar à Câmara para ser votada na Câmara por 2/3, para aí sim ter o valor de impedir essa resolução aqui do Trump, essa ordem executiva do Trump, que é um decreto, né, executivo do Trump, que estabeleceu as tarifas no Brasil, né? E aí, ou seja, não conseguiu nem começar a apreciar essa matéria, já foi descartado de resto. Então, não teve nenhuma, assim, não chegou nem perto de coisa alguma de cair as tarifas do Brasil com essa história aqui. Podem ficar despreocupados, não chegou nem perto disso, né? Aqui, ó, a resolução é muito simples, aqui, o texto dela é muito claro aqui, ó. Resolvido pelo Senado e pela Casa, daí ser uma resolução conjunta de representantes dos Estados Unidos no Congresso, de acordo com a seção 202 do Ato das Emergências Nacionais, essa seção 202 é essa seção aqui, ó, 202, que fala o seguinte aqui, ó.
a terminação da emergência nacional pelo Congresso. Não depois de 6 meses após uma emergência ser declarada e não depois do final de cada período de 6 meses depois disso, cada casa do Congresso deve se encontrar para verificar, numa resolução conjunta, determinar se aquela emergência deve ser terminada ou não. Ou seja, realmente o Congresso tem o poder de terminar uma emergência decretada pelo presidente, né? Ou seja, esse ato aqui do Trump, que decretou a emergência e colocou tarifas no Brasil, poderia ser encerrada pelo Congresso. E detalhe, é uma resolução conjunta, como eles falam, que tem que ser aprovada na Câmara e no Congresso. Essa aqui foi a votação da Câmara, já descartou na Câmara, então nem vai ser aliás no Congresso, no Senado, teria que ser aprovada no Senado também, né? Então, ou seja, isso aqui não chegou nem perto de passar, tá? Algum pessoal da esquerda está comemorando que passou por pouquinho, não sei o que lá. Na próxima vez que eles tentarem, pode ser por um placar maior, mas não vai conseguir isso, não vai ter nada, né? Agora, de fato, isso levanta um problema para o Trump e para os republicanos e, de consequência, para nós aqui no Brasil também, que é o seguinte: o que vai acontecer na midterm? Na midterm é o nome que eles dão para as eleições que tem no Congresso lá nos Estados Unidos, entre as eleições presidenciais. Aqui no Brasil, o Congresso é substituído junto com o presidente, né? A cada 4 anos o Congresso. Lá nos Estados Unidos, o mandato de deputado é de 2 anos só. Então, a cada 2 anos tem eleição lá. Então, tem uma eleição que é junto com a eleição do presidente. No caso, foi a eleição do Trump. O Trump conseguiu a maioria na casa lá na eleição de 2024. Agora, em 2026, vai ter a chamada midterm, que é a eleição do Congresso no meio do mandato. Tipicamente, na história americana, você tem uma reversão da coisa. Todo presidente... Ganhou um presidente democrata? Tipicamente, o midterm acaba dando o Congresso para os republicanos. Ganhou um presidente republicano? O midterm dá o Congresso para os democratas. Então, pode acontecer, de fato, essa mudança em 2026. Existe essa possibilidade, tá? Isso é uma coisa histórica conhecida. Mas aí que tá para você, aí que tá aquele problema que eu falo para vocês. O pessoal tá com essa ideia aqui no Brasil de que o Trump tá muito mal visto nos Estados Unidos, e a verdade não é bem essa não, tá? Se você olhar aqui o mapa para a eleição de 2026, né, o midterm, né, de novo, é uma coisa que a gente não sabe ainda o resultado, né, é previsão. Então tem aqui, ó, a previsão atual é que sejam 212 republicanos e 202 democratas. Então os republicanos estão ganhando dos democratas com uma boa folga, aqui com pelo menos 10 votos de vantagem. E tem aqui 21 cadeiras que ainda não estão definidas. Então assim, pode ser que os democratas ganhem a Câmara em 2026? Sim, isso pode acontecer. Isso muda muita coisa? Não, não muda tanta coisa assim, porque a maior parte das matérias lá nos Estados Unidos tem que ser votada por 2/3, tem que ter apoio dos dois lados, senão não vota a matéria no Congresso lá. E ainda tem um outro detalhe. Se você olhar o Senado, a perspectiva é os republicanos aumentarem a participação deles. Então, se a Câmara, né, o Congresso lá, que seria, né, a Câmara dos Deputados dele lá, que é a House of Representatives, pode até passar para os democratas, o Senado não. O Senado, a tendência é aumentar a quantidade de senadores republicanos em 2026. Está aqui a previsão, né, dos dados agora. É lógico que tudo isso aqui é previsão, ainda não aconteceu a votação vai ser só em 2026, mas eu acho pouco provável que o Trump perca o controle do Congresso em 2026, tá? É aquilo que eu falo para vocês, o Trump pode estar piorando, mas a verdade é que os democratas estão pior ainda. Os democratas estão perdendo muito mais apoio lá nos Estados Unidos no final das contas, então não há perspectiva dessa melhora que o pessoal está esperando aqui no Brasil. E mais do que isso, o Trump ganhando as midterms, e ele tem chance de ganhar dos dois lados, ele está ganhando aqui, mesmo nos deputados ele está na frente aqui, né? E nos senadores também, muita chance dele ganhar, isso dá um gás muito grande para ele fazer o sucessor dele em 2028. Então é o que eu falo para vocês, o pessoal esquerdista que está achando que Trump é coisa passageira e vai acabar, não vai não, tá? Vão ter muita dor de cabeça com ele ainda.